Senhoras e senhores, ouvintes da Rádio CBN Vale do Iguaçu, muito boa tarde. A Central Brasileira de Notícias, Entrevista, tem a satisfação de conversar com o advogado, Dr. Flávio Araújo Medeiros, que é especialista com pós-graduação em Direito Empresarial e Direito Digital e Proteção de Dados. Ele é membro do Comitê Público da Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados e também membro do Comitê de Privacidade e Proteção de Dados da Associação Nacional dos Advogados do Direito Digital. Meu caro Dr. Flávio, seja bem-vindo à CBN Entrevista. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN Vale do Iguaçu. Boa tarde, professora Luísio Pichuk. Vamos conhecer um pouco sobre direito digital e sua importância no mundo tecnológico. Antes, porém, se faz necessário conhecer quem é Flávio Araújo Medeiros. Então, professor Luísio, eu sou natural do Mato Grosso, né? Nasci em Colíder, no Mato Grosso, Vim para a União da Vitória ainda pequena, tinha 6, 7 anos, com a minha mãe é natural aqui do Paraná. Quando houve uma separação entre ela e meu pai acabou ficando em Goiás, e minha mãe veio para cá. Então, dentro disso eu fiz o ensino médio aqui em União da Vitória também. Depois do ensino médio eu fiz um curso técnico em informática, onde eu consegui obter um pouco de conhecimento sobre esse mundo virtual que nós estamos vivendo hoje em dia. Depois disso, eu acabei passando no vestibular para fazer arquitetura e urbanismo, né, na outra universidade, e tive um convite também para vir conhecer um pouco sobre o curso de Direito da UNC, através da oferta para você vir conhecer, ter uma aula experimental. Tive a oportunidade de ter a primeira aula com a professora Ana Cláudia, né? Que eu sempre digo assim, que ela mudou muito a minha perspectiva de vida através disso, na sua primeira aula, e foi quando eu decidi, né, que realmente eu queria buscar algo relacionado ao direito mesmo, né? E foi um caminho sem volta, eu sempre digo assim, né? Quando você entra nesse ramo é assim. Olha, como é importante, meu caro Dr. Flávio, o interessado procurar conhecer um pouquinho aquilo que é um sonho, mas conhecer um pouco mais de perto. Você vê, você praticamente já está matriculado em arquitetura e urbanismo. De repente você vê uma aula experimental. Nosso coordenador aqui, o Dr. Boldori, sempre possibilita aos interessados em conhecer a instituição, em conhecer um pouco do curso desejado, e 99% ocorre exatamente o que ocorreu com o senhor. Fantástico. E aí o senhor procurou fazer algumas especializações após a sua graduação no direito junto ao INC? Após, quando eu me formei em 2019, daí eu busquei fazer 2 pós-graduação. Então eu fiz uma pós-graduação em direito comercial, né? E também fiz uma pós-graduação em Direito Digital e Proteção de Dados. Primeiro, a pós-graduação dentro do direito comercial, ela é mais relacionada para mim entender como que funciona o ambiente empresarial hoje no Brasil. E a pós-graduação no Direito Digital e Proteção de Dados, ela visa também buscar não somente aquele direito físico, mas aquele direito virtual também, que hoje em dia, até em função da pandemia, tem crescido muito essa área de direito virtual. Daí, por isso eu acabei buscando essa especialização dentro da área daí. E faz parte de alguns comitês em termos de Brasil? Eu faço parte hoje do comitê da Associação Nacional dos Advogados do Direito Digital, que é um comitê relacionado a compliance, direito digital e proteção de dados, e também faço parte do comitê da ANPPD, Associação Nacional dos Profissionais de Proteção de Dados também. Dr. Flávio, o que é direito digital? O direito digital, ele é novo,
As pessoas até têm um costume de achar que é algo muito futurístico, mas o direito digital é algo que já está muito presente atualmente. Eu sempre digo que nós estamos vivendo uma quarta revolução industrial, onde nós vivemos mais a virtualização do que a parte física. Quase tudo que nós conseguimos viver no cotidiano, nós conseguimos resolver dentro de um celular. Então, às vezes, nós acabamos nem percebendo o tanto que o digital está presente na nossa vida. Mas o que isso tem a ver com direito digital? O direito digital ele é um conjunto de normas que regula como que ocorrem as interações dentro do ambiente físico e o ambiente digital. Então, digamos assim, uma pessoa vai fazer uma compra online, ela tem que saber que existem normas que ocorram, que contribuam para que aquela compra ou para que aquela interação dela ocorra da melhor forma possível e de forma protegida também. Mas no caso, qual é o impacto que o direito digital causa na economia? Essa economia eu quero colocar aqui, local, nossas cidades da região, dos estados do Paraná e Santa Catarina, que nós aqui somos cidades irmãs, em termos de Brasil e, claro, e de mundo, porque nós sabemos que tudo está interligado. Quer dizer, o problema lá na China vai ser um problema aqui no Brasil, ou vice-versa. Não é como antes que tudo era a longo prazo, problema de comunicação. Hoje é instantâneo. Dá para nos esclarecer esse impacto na questão econômica? O interessante é que a questão econômica, as empresas hoje elas estão passando por uma espécie de transformação. Elas estão saindo tanto do ambiente físico, onde elas têm uma loja física, para passar para o ambiente digital através de plataformas. Então, as pessoas acabaram percebendo, principalmente por causa da pandemia, a comodidade que você tem o acesso à internet traz para você. Nós hoje em dia já temos a parte das reuniões virtuais, nós fazemos compras online, então tudo isso acaba influenciando. E as empresas elas acabaram vendo assim que também elas conseguem trabalhar muito com informações em cima disso. Para dar exemplos, nós temos hoje o Facebook, que são empresas gigantes, a própria Google, a própria Amazon também, que são empresas que trabalham, que a maioria elas têm, o seu capital é formado por dados. Então, esses dados podem ser dados de pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Então, isso é a importância que tem essa coleta de informações que passam por dentro da rede. As empresas acabam trabalhando muito esses dados, principalmente os dados pessoais, para tentar formar um perfil de uma pessoa e tentar também direcionar aquela compra, entendeu? Para o comércio, para a comercialização, elas tentam direcionar para a pessoa conforme o perfil que elas têm através do cruzamento de informações que são coletadas dentro da rede. Interessante. O senhor colocou a questão de compras e a gente vê com frequência pessoas que adquirem através do sistema e infelizmente não recebem suas mercadorias, não recebem seus produtos ou por muitas vezes são pseudas vendas realizadas e com produtos que não correspondem com a qualidade da propaganda. Isso está dentro da questão do direito digital também? Sim, inclusive nós temos até no próprio Código de Defesa do Consumidor, onde ele estabelece que as compras que foram feitas fora do ambiente físico da empresa, você tem ali um limite de até 7 dias para você reclamar e até efetuar a devolução daquelas compras, certo? E também você tem, isso é até um direito que a pessoa tem, até para ela conseguir trabalhar e ter uma certeza do que o que ela comprou vai retornar para ela de forma do jeito que ela queria, né? Para não ter nenhum tipo de desavença, gerando até um processo judicial em cima disso, né? Exige do comprador um conhecimento em relação a essas empresas que dispõem produtos online? Exige um conhecimento para saber se a empresa realmente é séria, entra numa área que a pessoa pode receber uma orientação nesse sentido? Sim, hoje em dia nós temos várias plataformas, inclusive o próprio Reclame Aqui,
né? Que são plataformas que elas trabalham também para trazer uma satisfação. As empresas trabalham muito hoje em dia através da sua imagem. Então, quando você tem uma plataforma, por exemplo, a própria Reclame Aqui ou o próprio consumidor, que é uma plataforma do governo, então você, através dessa plataforma, as pessoas conseguem identificar e verificar qual que é o nível de solução de problemas que aquelas empresas têm gerado e qual que é a confiança também do público que adquire em produtos dela. Regulamentação, o direito dentro dessa área, são coisas que estão voltadas ao consumidor e ver se o direito digital realmente dá essa proteção. Bom, conforme nós estávamos conversando sobre as empresas tratarem dados como uma espécie de ativo da própria empresa, surgiu agora em 2018, né, quando foi criada a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela é uma lei que foi criada em 2018, mas ela entrou em vigor somente em 2020. Então teve um período de tempo ali para as empresas até ter um pouco de conhecimento sobre a legislação. Essa legislação ela vem trazer como que a empresa pode tratar os dados pessoais. Então, como nós vemos que tem muita empresa que trabalha somente em cima de dados, informações, então é preciso que se crie uma legislação para que possa gerar uma certa comodidade para a pessoa e uma proteção até para o titular. Então, o titular sou eu, né? O professor Aloysio é o titular dos dados dele. Então, essa legislação saiu exatamente para isso, para proteger. E o interessante é que a legislação ela não protege somente os dados no meio digital. Ela protege também os dados físicos. Então, se nós temos aí uma empresa que trata dados, uma padaria, um mercadinho pequeno, que também só tem os dados marcados em caneta, numa caderneta ali, então esses dados também merecem ser protegidos também com uma possível violação. Então, a legislação ela diz que os dados pessoais, ela divide em dados pessoais sensíveis e dados pessoais comuns. Então, dados comuns é aqueles dados que podem identificar uma pessoa ou torná-la identificável. E os dados pessoais sensíveis é aqueles que possam gerar algum tipo de discriminação para aquela pessoa. Então, dados de origem racial, dados de origem étnica, biometria, opção sexual, são informações que, dependendo da empresa, podem vir a gerar algum tipo de discriminação para aquela pessoa. Os mecanismos de fiscalização da lei em si. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela criou... Eu só quero Lei Geral de Proteção de Dados, tanto no caso de pessoas físicas, pessoais e também jurídicas? Não. É Lei Geral de Proteção de Dados somente pessoas naturais. Ela não protege pessoas jurídicas. Então, aquele LGPD. Então é comum esse, digamos, vocabulário no mundo jurídico do direito digital. Então, o pessoal escutar LGPD quer dizer Lei Geral de Proteção de Dados. Exatamente, até existe uma certa... a hora que a pessoa vai comentar, né, acaba trocando, mudando algumas letras ali, as pessoas acabam não entendendo do que se trata, né? Então, exatamente. Então, essa legislação, a LGPD, ela criou uma autoridade, certo? Que seria como se fosse um órgão administrativo do governo federal, que exatamente ele estabelece como ele vai fiscalizar esse tratamento de dados pelas organizações. Então, esse órgão, ele é administrativo, como se fosse um próprio PROCON, e ele também, além dele receber denúncias, né, receber também petições dos titulares, ele também vai poder fiscalizar e aplicar sanções. E quais são as sanções, então, aplicadas pelo LGPD? Então, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que foi o órgão criado para a aplicação das sanções e fiscalização, ela criou várias formas de fiscalização e aplicação de multas. As multas, elas podem ser desde uma simples advertência, ela pode ser uma multa simples, que vai de 2% sobre o faturamento anual da empresa, bruto, limitada a 50 milhões. Pode ser também a multa diária,
Então, dentro da legislação, existe uma regra lá que se o titular solicitar os dados, existe um período de tempo de 15 dias para que a empresa informe, manda um relatório sobre aqueles dados. Passou daqueles dias lá, existe a chance de multa diária. Essa multa diária também pode ser 2% sobre o faturamento, limitada a 50 milhões. Existe também a publicização, existe o bloqueio e existe a eliminação. Então, assim, dependendo da empresa, como está fazendo aquele tratamento de dados, ela pode chegar na empresa e mandar bloquear todos os dados. Então, se ela mandar bloquear os dados de um RH, a partir daquele momento a empresa não pode fazer folha de pagamentos. Ela não pode trabalhar, bloqueia tudo, trava a empresa, para. Então, às vezes, a multa, ela nem sempre vai ser considerada a pior das penalidades. Mas o bloqueio e a eliminação, sim. Porque o bloqueio e a eliminação, dependendo da empresa, pode fechar as portas. Trava, fica estagnado, ninguém mexe, ninguém faz absolutamente nada. Então é seríssimo isso. Me diz uma coisa, doutor Flávio, há jurisprudência envolvendo a LGPD? Assim, por ser uma legislação nova, ainda não temos uma jurisprudência robusta em cima dela. Mas nós temos aí o caso que foi quando foi julgado, ação direta de inconstitucionalidade, em cima da medida provisória 954 de 2020, onde o presidente Jair Bolsonaro, ele sancionou, né? Ele editou uma medida provisória para que fosse as redes telefônicas, linhas telefônicas, enviasse as informações dos seus usuários para o IBGE, para fazer uma forma de mapeamento e controle da pandemia, logo no início da pandemia. E foi julgado isso e foi julgado inconstitucional. Por quê? Porque essa medida provisória, ela não dava a finalidade correta que seria a utilização daqueles dados. Então, ela dizia que você podia compartilhar os dados das redes telefônicas, das empresas de telefonia, com os institutos de pesquisa, mas não dava qual que era a necessidade e qual que era a finalidade. E isso é um dos princípios da legislação. Você tem que informar o titular qual que é a finalidade que você vai utilizar aqueles dados dele e também qual que é a base legal que você está utilizando esses dados. Eu vou lhe questionar no seguinte sentido. As pessoas obtêm a aposentadoria, a hora que é concedido, seja qual for, federal, estadual, ou no caso municipal até, em todas as esferas, a pessoa vai receber no banco o primeiro pagamento, mas também o que recebe de telefonemas em casa de instituições que trabalham com crédito é impressionante. Quer dizer, há uma reclamação constante, uma insistência do público no sentido de provocar o empréstimo na pessoa, ou até parece empréstimos no nome e a pessoa não fez. Está dentro do direito digital isso? Porque quem é que autorizou ou se a lei permite fornecer, no caso, o meu telefone, para uma instituição onde fui requerer minha aposentadoria, e em seguida as financeiras, todas elas terão meu número. Exatamente, e vou além ainda. Nós temos os casos também quando eu vou no banco fazer um empréstimo e o banco me nega o empréstimo ou me dá uma taxa de juro muito alta. Interessante saber como que eles têm aquelas informações. Então, a própria legislação ela também protege o tratamento automatizado dessas informações. No caso, eu acabei de receber minha aposentadoria, automaticamente nós estamos tendo aí um tratamento automatizado de informações. Porque não é a pessoa física que trabalha dentro daquele banco que vai entrar em contato com você e vai verificar. Então, eles têm ali por dentro toda uma inteligência artificial trabalhando e ela consegue identificar as pessoas aposentadas. E a legislação ela protege esse tipo de tratamento automatizado. Então, no caso da aposentadoria, também posso entrar em contato com o banco e saber para ele, quem que te passou minhas informações? Como que você sabe que eu tenho essas informações? Ele tem o período dele que ele vai ter que te responder essas informações. Porque a legislação, ela criou um novo cargo, que é o encarregado, ou também chamado Data Protection Officer, que seria o DPO, né? Que é a pessoa que ela é encarregada por trazer a informação do titular para a empresa,
e é a pessoa também responsável pela conversa entre a autoridade nacional e a empresa. Então, se eu quiser saber alguma coisa relacionada aos meus dados, eu vou entrar em contato com o encarregado dessa empresa. E se a empresa não tiver um encarregado nomeado e público, ela está infringindo a legislação. Também poderá ser multada por causa disso. No caso dos bancos, então, às vezes eu poderia ter uma dívida alguns anos atrás, mas eu já quitei essa dívida, tudo, e hoje eu vou pedir um empréstimo, o banco me nega. Eu posso também entrar em contato com o banco e saber, você está me questionando, me negando esse financiamento com base em quais dados, quais informações minhas? Então, nesse caso, nós precisamos também buscar essas informações junto com o banco vai ser obrigado a nos fornecer. Muito bem. Antes da sua mensagem final, nosso tempo já está estourando, eu preciso ter um compromisso aqui, porque se torna utilidade pública, porque nós estamos conversando, porque é uma orientação ao público. Eu sei que o senhor está estabelecido, tem o endereço, com o seu escritório, juntamente com o Dr. Magnani. Eu gostaria que o senhor fornecesse o telefone, não é propaganda, é uma questão de utilidade pública até. Tantas pessoas estão com certeza nos ouvindo, nos assistindo, dizer, puxa vida, eu gostaria de manter o contato. O senhor poderia fornecer para nós, por gentileza, o endereço do escritório e o telefone? Sim, claro. Estamos ali junto com o Dr. Maurício Magnani, na Rua Clotário, Portugal, 765. Nosso telefone é o 3522-1878. Né? Então, se tiver também qualquer dúvida ou informações, eu precisar também que faça uma palestra, também nós fornecemos, até nós fizemos a última palestra agora na UNC, também relacionada a esse tema também com os alunos, também para despertar um pouco sobre isso. E se as empresas também tiverem algum tipo de dúvidas ou algum esclarecimento, também pode estar entrando em contato também, que nós vamos estar dando um retorno também. Um grupo de pessoas, isso até pode fazer uma palestra online, né? Então, quer dizer, há uma possibilidade de N esclarecimentos utilizando hoje esse afastamento social, mas com informações. Meu caro doutor Flávio, nosso tempo está se esgotando e eu preciso que o senhor deixe uma mensagem aos ouvintes da CBN Vale do Iguaçu. E, em nome de toda a equipe, agradecemos a sua honrosa presença nesta tarde. Professor Aloísio, a mensagem que eu deixo hoje é do historiador Yuval Harari, que diz que a coleta e o acúmulo de dados podem ser considerados um dos principais objetivos da civilização. Proteja seus dados. Muito bem. Está aí o recado do Dr. Flávio. Senhoras e senhores, CBN Entrevista chega ao seu final e até quarta-feira que vem, às 14h30, aqui, CBN Vale do Iguaçu. Até lá.